Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Culto do Evangelho no Lar, um novo quadro do canal Cefa, em que você vai ter a oportunidade de executar essa tarefa na sua casa, sozinho ou com sua família, não é, Wellington? É isso aí. Vamos trabalhar. E para executar essa tarefa, você não precisa de muita coisa. Você só precisa de água para você ou para sua família, de um livro de leitura edificante para que você faça uma leitura preparatória antes de iniciar o Evangelho, do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que o Wellington está mostrando para você. E se você não tiver o Evangelho, você pode usar uma Bíblia, você pode usar o Novo Testamento, De não é? preferência no Novo Testamento, né? É isso aí. O Evangelho pode ser feito por qualquer pessoa? Pode sim, sem problema. Pode ser feito por qualquer pessoa, de qualquer religião, não tem problema. Não tem contraindicações. Exatamente. O Evangelho, muito pelo contrário, é uma tarefa muito salutar para sua casa, para você, para sua família, para os seus vizinhos. Ele não vai te blindar, ele não vai fazer com que você não tenha mais problemas em sua vida, mas vai fazer com que você se fortaleça, com que você a cada dia reflita sobre as suas questões pessoais e sobre as suas questões do dia a dia. A harmonização na família, né? Quando ela fala em blindar, é estabelecendo barreiras vibratórias, não facilitando a entrada de irmãozinhos que estão com aquela finalidade de criar conflitos, desacordos, fazer com que o ambiente se desagregue. Então, mas como ela falou, o que importa, o que interessa, a melhor blindagem são os bons pensamentos, as leituras educativas, edificantes e as nossas ações no bem. Essas são as verdadeiras blindagens. Exatamente. E se você, na hora do seu evangelho, de repente ouvir uma campainha chamar, um vizinho te pedir ajuda, o que você vai fazer? Você vai atender o vizinho, vai pedir para que ele aguarde por um momento. Se ele quiser, pode ser convidado também a participar do evangelho, para então depois você solicitar não, para você recorrer, tá, à ajuda que ele necessita naquele momento, né? Telefone desligados, certo? Para que não haja uma interrupção daquilo que você está fazendo. Você falou do horário, André? Não, vou falar do horário agora, só quero lembrar o seguinte também. De repente você saiu, você não está conseguindo chegar a tempo para o seu evangelho na tua casa. Isso é importante. O que você faz? Mentaliza. Exatamente no mesmo horário que você costuma fazer o seu evangelho em casa, mentaliza na sua casa, mentaliza Jesus, mentaliza aos bons espíritos, solicitando que o auxilie nesse momento, faça uma prece, vibre para a sua família, para você, para as pessoas que precisam naquele momento, por alguns momentos, alguns minutos. Basta 3 minutos fazendo isso longe de casa e tá tudo certo. O importante é você não deixar de fazer essa tarefa muito salutar para você e para sua família. E para isso tem dia certo, é? Olha, deve ser um dia específico da semana, também no horário específico. Por quê? Porque a espiritualidade também vai estar presente naquele dia, porque eles têm muito o que fazer. Então tem que ser naquele horário certinho, que a pessoa sabe que a família está reunida, ou quando ela, de repente ela não tem assim nenhuma atividade que vá fazer com que ela quebre aquele horário. Então, às 8 horas da noite, na sexta-feira, por exemplo, né? Foi o melhor dia para mim. Então, estabelece sexta-feira, 8 horas da noite. O meu melhor, de repente, é quarta-feira, às 16 horas. Estabelece toda quarta-feira. Olha, também se quiser fazer mais dias, não tem problema. De jeito nenhum. Você pode fazer quantas vezes você quiser. O importante é você sempre definir um dia e uma hora exata, própria, adequada para você e para sua família.
Mas lá em casa, só eu sou espírita. Ninguém mais é. As pessoas até me olham torto porque eu não sou da mesma religião que o resto da família. Não tem problema. O evangelho não é para ser forçado a ninguém. É para ser feito, executado de bom grado, de coração aberto. Participa quem quer. Se o resto da sua família não deseja participar, não precise forçar. Você só precisa se manter num local adequado, pode ser o seu quarto, e dali você, Deus e os bons espíritos executar essa tarefa. E vamos com... Vamos que o tempo está correndo. E o horário, o tempo? Exatamente. Nós não devemos passar de 20 a 25, no máximo 30 minutos para essa tarefa. Não há essa necessidade. Esse é o momento em que você vai estabelecer uma conexão entre você e Deus e vai vibrar por você, pela sua família e por aqueles que necessitam. Para isso você não precisa de mais tempo do que esse, ok? Ô André, eu estou esquecendo de uma coisa. O quê? Se na hora do Evangelho, a hora do Evangelho não é um horário de acusações, de problemas relativos à família. Aí faz uma leitura, tá vendo? Igual você, fulano, não. Aí já vai haver uma quebra da harmonia. O Evangelho é pacificação. Não é para apontar defeito de fulano, de cicrano. Tá vendo? Aqui tá falando, não, nada disso. Comenta seu Evangelho, mas sem fazer acusações. Senão a pessoa, de repente, ela não vai querer mais fazer o Evangelho. Puxa, eu fui para lá, ficaram me acusando disso, daquilo. Não é para isso. Nada disso. Tá? Exatamente. E é bom a gente sempre pensar nisso, até porque nós não somos responsáveis pela mudança do outro. Nós somos responsáveis pela mudança em nós mesmos. E é preciso a gente aprender a conviver com isso e aceitar essas questões no nosso dia a dia. Vamos começar porque está passando da hora, né? Tá? Bom, nós escolhemos o livro Fonte Viva, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier através do Espírito Emmanuel. E vamos iniciar a leitura pela lição 1, que vai tratar de ante a lição. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Está em Paulo 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Ante a exposição da verdade, não te esquives da meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sintonia sem a brilha acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde, escutarás a palavra inspiradora de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações, e isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na providência da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição. A lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender e refletir, apreciar. E sejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção nos apontamentos do código da vida, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Agora eu vou convidar o meu colega, parceiro e marido querido do coração, o Wellington, para fazer a prece inicial. Tudo bem.
Agradecemos a Deus essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecendo também ao nosso Mestre Maior, as luzes que Ele lança sobre nós e também a espiritualidade amiga, sempre nos amparando, nos inspirando, para que possamos, através deste momento iluminado, pensarmos melhor, meditarmos nas lições do Mestre Jesus, criando sempre possibilidades imensas de nos melhorarmos e também provocar em nós semelhantes mudanças íntimas, espirituais, embora sejamos aprendizes, mas humildemente, Mestre, estamos aqui com essa finalidade de crescer espiritualmente, de evoluirmos, dentro das nossas humildes possibilidades, auxiliarmos também o próximo. Assim seja. Graças a Deus. E nós vamos começar, então, Capítulo 1. capítulo 1. Não vim destruir a lei. Não vim destruir a lei, do Evangelho segundo o Espiritismo. Sugerimos a vocês que deem início sempre na ordem correta e não aleatoriamente, principalmente para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo, né, Wellington? Exatamente. Para poder até ter entendimento melhor, compreender melhor como está a sequência desses capítulos, ok? Vamos lá, Wellington. Importante dizer que esse capítulo tem 3 fases, nas quais nós vamos dividir em partes. Hoje nós faremos a parte relativa a Moisés e nas semanas seguintes daremos prosseguimento ao capítulo. Vamos, Wellington. Nós já estamos com 10 minutos, né? Pelo jeito. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Moisés. Não vim destruir a lei, como eu falei, que diz o seguinte, no item 2. Na lei mosaica, há 2 partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. O segundo, não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Quarto, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto, não mateis. Sexto, não cometais adultério. Sétimo, não roubeis. Oitavo, não presteis falso testemunho contra o vosso próximo. Nono, não desejeis a mulher do vosso próximo. E 10º, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Então, é de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras leis são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina,
conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitável. Então, André... Então, o que Moisés nos trouxe? Moisés nos trouxe as leis de Deus e, junto das leis de Deus, ele agregou leis disciplinares. Por que leis disciplinares? Porque eram necessárias para aquele povo ainda endurecido, ignorante, com muitos vícios que foram desenvolvidos durante séculos de escravidão no Egito, pudessem não apenas amar a Deus, mas respeitar através do temor. Essa foi a alternativa que Moisés encontrou para que aquele povo, então, pudesse realmente respeitar e compreender as leis divinas. Não é, Wellington? É sim. E o Espiritismo nos diz que essa é a primeira revelação. E a primeira revelação, tá? Significa o quê? Significa que foi necessário que Moisés e os profetas viessem para nos trazer um início das leis divinas que nós deveríamos começar a desenvolver para que depois, num futuro, Jesus, o nosso querido mestre irmão, quando viesse ao nosso encontro na Terra, trouxesse essas mesmas leis de modo mais amplo, esclarecido. Interessante informar que Moisés nos trouxe 10 mandamentos. 10 mandamentos que tratam do quê? Do respeito ao próximo, do respeito às leis divinas, do respeito à criação e ao Criador. E quando Jesus vem, nós vamos observar que Jesus resume todas essas leis em 2 únicos mandamentos. O primeiro, amar ao Pai acima de todas as coisas. Deus é o nosso Deus querido, o ser supremo, inteligente, onipotente, onisciente, aquele que está presente em todas as coisas, inclusive em nós. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, respeitar o outro da mesma forma que eu desejo o respeito por mim mesmo. Não é isso, eu não vou querer me alongar muito não, porque a gente falou que seria no máximo 20, 25 minutos, mas quando fala amar o próximo como a si mesmo, aí tem um ensinamento enorme, que é a pessoa conhecer-se, se observar, ver as suas falhas, fazer, vamos dizer assim, uma autocrítica, mas uma autocrítica com compaixão, porque todo mundo, nós somos imperfeitos ainda, nós falhamos, então olhemos dentro de nós com amor, com sinceridade, mas também com compaixão, não com aquela situação de coitadinho, não, vamos olhar, fazer uma reflexão sobre as nossas falhas e observar que nós temos ainda muito que crescer, porque se a gente não tivesse a compaixão consigo mesmo, como é que nós vamos ter compaixão com o próximo? Porque a gente só vê o que existe de feio no próximo. Mas será que o que existe de feio no próximo, eu também não tenho em mim? Então são tantas as falhas, tantos os defeitos, né? Ninguém é perfeito. Então é bom, eu estou fazendo essa consideração, que a gente deve fazer uma reflexão, uma análise de si mesmo e também se perdoar. Porque tudo gira em torno do arrependimento e para que a gente também se perdoe, para que depois a gente faça
a gente entra num processo de expiação e depois uma reparação. Mas isso é papo para outra vez, né, André? Exatamente. O que interessa saber aqui é o seguinte, é que o início foi Moisés. Moisés que trouxe a sua lei, que era a lei divina, e os ensinamentos junto dessa lei dos outros profetas. A lei do homem é transitória, como o nosso corpo, como tudo que está à nossa volta. Tudo nos é emprestado e se modifica, se deteriora, se perde com o tempo. Mas a lei de Deus não. A lei de Deus é única, Permanente. é imutável, é permanente, não se modifica nunca. E para instigar a curiosidade do estudo de vocês, nós vamos deixar vocês o estudo dos mandamentos, principalmente o primeiro mandamento, que no livro O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma nota de edição. A nota de rodapé, né? De rodapé, aqui está como nota de editor. Mas rodapé é parte de baixo, André. Não marcou, meu Deus. Desculpem, gente, é assim mesmo. É assim mesmo. Então, na nota aqui do rodapé, ou nota do editor, como está aqui no livro, vocês vão ter a oportunidade de compreender por quê que Kardec só colocou no primeiro mandamento a primeira parte e não a segunda. Se quiserem saber mais informação, é só depois enviarem as questões, as perguntas, tá? Através do nosso Facebook. Exatamente. Ou da bio do nosso Instagram, ok? Agora é hora de encerrar. Porque o Elzinho já está com a mãozinha no relógio. Não vamos esquecer da água magnetizada. Depois da prece. Importante. E agora? Você faz, né, André? Vamos agradecer ao Mestre Jesus essa oportunidade de poder levar o seu Evangelho e o entendimento do seu Evangelho a todas as partes, nos colocando como pequeninos, mas de boa vontade. Aqui estamos, Pai, divulgando a Tua lei de amor, divulgando a Tua doutrina, levando aos corações daqueles que querem mergulhar na Tua seara, que querem beber do Teu cálice e saciar a sede da alma. Muito obrigada, querido Mestre Jesus, por essa oportunidade bendita. Envolva todos os irmãos que aqui se encontram e nos assistem com a Tua luz bendita, amorosa, benfazeja, e que nós tenhamos sempre a possibilidade de oferecer a esses companheirinhos um pouco de amparo, de luz, para consolar os seus corações. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, muito obrigado. Antes, nós vamos beber a nossa aguinha, que é importante. E agora, encerramos com quanto tempo? 25? É 25. 25. Um pouquinho mais, hein? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais? Um pouquinho mais. 25. Como eu disse, o tempo mínimo é 20 e máximo 30. Estamos dentro do prazo. Beijo grande no coração. Fique com Deus. E até a próxima. Foi um prazer estar com vocês. Com fé em Deus. Tchau, gente. Tchau.